Mas uma coisa que eu acho que é importante dizer aqui é por que chama Era Uma Vez em Hollywood, não é? Eu acho que em Babilônia dá pra ver isso bem, assim, mas nesse filme também dá pra ver. É um momento meio romântico, né, de Hollywood, que eu acho que tá num momento de ouro, porque, porra, atrai muita gente, começa a ter dinheiro pra produções e tudo mais. É meio inocente, né? O cinema é meio inocente, com tramas... Claro, tem tramas mais pesadas e tudo, mas de uma certa forma mais puro, assim, né? Sim. E depois daquela década, dali pra frente, começam a entrar outros fatores que dominam o cinema, que não é mais só uma boa ideia e vamos criar aqui uma parada maneira e tal. Tem dinheiro, patrocínios, estúdios e burocracias, agentes, atores que não era só o talento, mas era um contato, era, sei lá, se prostitui, parece, pelo menos na ideia, assim, que o cinema mais dali pra frente vai ficando uma outra coisa. Principalmente você pega décadas, tipo, anos 80, que teve muita coisa boa, mas, pô, a quantidade de filme com o Sylvester Stallone e o Arnold Schwarzenegger explodindo coisas por aí, era outro rolê, era um outro momento. Eu acho que tem uma nostalgia dos anos 60 aí. E o final do filme, ele aparentemente indica que esse episódio da assassinato da Sharon Tate acorda Hollywood pra uma outra coisa. É um momento que desperta, ó, a gente tá vivendo esse sonho aqui, mas a vida real lá fora tá comendo, e não só tá comendo, mas tá vindo comer aqui na nossa casa, tá ligado? O bicho tá solto, sabe? E ali parece que o Tarantino tá indicando, e se não tivesse acontecido esse choque de mundos que aparentemente era inevitável, talvez, não que ele acredite nisso, mas porque as coisas mudam. Mas assim, como seria se ainda vivêssemos nesse tempo romântico do cinema? E essa solução que ele apresenta de, tipo, os três panaca lá errarem de casa, basicamente, talvez num acaso tivesse tudo, utopicamente falando, se mantido, né? Quase que uma aura que tem em cima da cidade de vivendo sonhos, assim, sabe? Sei lá, algo desse tipo. Ou de alguma forma teria sido diferente, né? Como tudo na indústria é. Eu acho que ele quer dizer muito isso, assim, que um pequeno detalhe pode mudar a vida de todo mundo. E a vida que muda na indústria reflete na sociedade, porque a gente tá sempre consumindo aquilo que a gente falou, inclusive no filme do Cinema Paradiso, né? Que a sociedade influencia o que a gente vai ver na tela, e o que vai ver na tela influencia a sociedade, e é uma coisa que vai acontecendo e vai se retroalimentando. O Rick fala, quando ele vê o Polanski e a Sharon Tate entrando, ele fala, puta, eu tô a uma festa da piscina de estar no próximo filme de Roman Polanski. E o Polanski, que era um cara que vinha trazendo a coisa europeia, né, diferente, de um cinema um pouco, sei lá, um pouco mais sombrio, talvez, que a gente via menos em Hollywood, pra Hollywood. Então também tava nessa mudança, e tem essa coisa do movimento hippie, que tava trazendo coisas boas também, mas que também trouxe coisas ruins, e que eles odiavam, porque era o lugar intocado deles e tudo mais. E eu acho que Era Uma Vez, porque tem a referência aos filmes do Sergio Leone, que justamente essa época que ele tá celebrando, né, de spaghetti western, de bang bang e tudo mais. E a coisa do conto de fada, né? Porque ele dá até esse tom, né? Essa cena, cara, me arrepia todas as vezes que eu assisto, assim. A gente tá falando do final, acho que tem outras coisas que a gente pode falar do meio, mas, puta, me arrepia todas as vezes que ele conversa com ela ali no interfone e ela abre o portão e toca aquela música no fundo como se fosse um conto de fada, e ele realmente entra na casa dela e o futuro de todo mundo mudou, porque ela tá viva, ela vai fazer muita coisa, o Polanski talvez tivesse outro futuro também, quem sabe onde ele tá agora. Mas isso Era Uma Vez 2. Exatamente. E o Rick Dalton vai fazer outros filmes e vai influenciar pessoas, e até no final a gente vê o Rick Dalton fazendo propaganda do cigarro que o Tarantino inventou nos filmes e tal. Então você vê ali que tem ele em um outro lugar como ator, e a indústria toda num outro lugar, assim. Cara, tipo assim, eu quase chorei terminando o livro. Tipo,
Tipo, me embargou pra caralho. Quando eu assisti pela primeira vez, eu também quase chorei, assim. Um bagulho que puta, me deixou tocado, assim. E todas as vezes que eu assisto esse final, eu fico, caralho, mano, isso aqui é muito genial. Isso aqui é a essência do que é criar histórias e criar conteúdo, tá ligado? É o e se, que a gente sempre fala. E se acontecesse dessa maneira? O Tarantino conseguiu botar isso na tela, velho. Com um monte de camadas, com um monte de questões que a gente se identifica ou que a gente para pra pensar e fazem sentido. E a gente pode ficar aqui discutindo mil vezes o que seria da vida da Sharon Tate e de todo mundo que ela influenciou, tá ligado? Agora, acho importante a gente falar um pouco do Charles Manson, né, que é um personagem chave aí nessa história. Eu vi um documentário do Charles Manson na HBO, que é bem completo, só que é bem cansativo, assim, porque ele é um personagem pesado, assim, né? Mas você vê como é interessante, né? Ele é um psicopata, assim, na linha, assim, sabe? Assim, tudo que um psicopata tem, ele tinha. Tem um episódio mais curto até que fala sobre ele, que é como se tornar o líder de uma seita religiosa no Netflix, que tem um episódio dele, porra, ele é um dos mais famosos. Tem uma baita lábia. Ele era um cara que tinha alguma inteligência. Um puta de um megalomaníaco. Tanto é que o sonho dele era ser do show business. Total, ele queria ser rockstar. Ele queria ser um rockstar e ele quase conseguiu, irmão. Porque ele começou na cadeia, acho que uma das primeiras vezes que ele foi preso, ele lia muito. E numa dessas passagens pela cadeia, ele começou a ler muito sobre budismo, esoterismo, outras religiões, e é aí que ele começa a formar a ideologia dele. Ainda com a mente mais ou menos sã, ele começa a formar uma espécie de ideologia e angariar meninas, primeiro para transar, né? Mas segundo, meio que para se tornar uma grande seguidora. Família, né? Eles já até chamavam de família. Mas ele meio que se torna essa posição de guru, assim, para as meninas. Cara, uma lavagem cerebral ferrada, assim, com as minas, né? E aí o que ele usava pra convencer os caras era as minas. As minas transavam com os caras e ele falava, tá, não sei o que e tal. Numa dessa ele encontrou ele fez as minas, ou alguém, uma das minas conhecia, não me lembro bem, um dos caras, se eu não me engano, é do Pet Shop Boys. Ou do Beach Boys, alguma dessas bandas aí. Uma dessas duas que tem Boys. Backstreet Boys, sei lá. E aí ele vai na casa do cara, ele impressiona o cara, as minas transam, né? Falam, fizeram uma festinha lá. Sempre festinhas, garotos, né? E aí ele toca uma música pro cara lá pra mostrar que ele tem uma música que ele quer gravar, sei lá, qualquer coisa. E o cara fala, tá bom, te prometo te apresentar pro brother aí, que é um grande produtor, que é um produtor foda, assim. E aí ele chama o produtor numa outra festa, mesmo esquema, leva as minas, não sei o quê. E aí o cara ouve a música e fala, mano, você tá de brincadeira, não vou produzir, isso aí é muito ruim. É muito ruim, não vou produzir. Os caras não tocam mais ou menos violão, e aí ele fica puto. E aí, meio que quando ele é rechaçado pela indústria, por isso que eu acho que é interessante a escolha dele, porque ele tem a ver com o show business. Exato. E ele é o ponto contrário da Sharon Tate, que era uma menina pura e que foi vencendo ali a batalha do show business e foi entrando e provavelmente teria uma carreira brilhante se ela não tivesse sido assassinada antes. Ele é o contrário, ele é quando você vai pra cidade com um sonho, é mastigado e cuspido pra fora. Como que você reage àquilo? É lógico, ele reagiu da pior maneira possível, até porque ele era um psicopata antes mesmo de ser rechaçado. Mas e aí ele meio que... Essa raiva dele de ter sido rejeitado vira um ódio ao mundo. Ou aquela indústria, né? Ou aquela cidade, de uma maneira geral. E aí, tudo bem, a história dele, que não tem nada a ver, no filme não passa isso, mas ele pira, né? E tem o Helter Skelter, né? Tem essa ideia que ia ter uma guerra interracial e tudo mais. Mano, é uma brisa, assim. Mas eu acho interessante pro filme que ele é um dos caras que foram cuspidos pela cidade e pela indústria. E aquilo ali era uma forma de vingança. Uma forma de vingança completamente amalucada, né? Mas aí tá, mais uma vez aí, muito nos pormenores, que tem uma certa vingança no filme do Tarantino e não do herói, né? Exato, ele era exatamente o contrário da Sharon Tate, né? Porque ele é o cara que veio, mas não deu certo, e é o cara que não tem a energia positiva justamente por causa disso, mas era um cara que queria vencer a qualquer custo, diferente dela, que queria vencer pelo talento. Então ela representa essa pureza e ele representa esse outro lado mais sujo. Malícia.
a malícia. E o que acontece? Ele fazia as pessoas que seguiam ele era muito bom nisso e manipulava as cabeças. Lá no outro programa até contei a história da Pussycat, que o pai dela deu carona pro Charles Manson. No mesmo dia, o Charles Manson roubou o carro, roubou a filha de 14 anos, e o pai dela ainda foi lá pra pedir pra entrar na seita, porque tinha essas meninas que ele convencia os caras, fazendo elas darem pra eles e tudo mais, e ele rechaça o cara, e o cara ainda aceita que a filha dele vá pra seita. Então, assim, o cara tinha um poder de convencimento absurdo. Mas ele colocou tanta cabeça dos caras essa coisa da contracultura, de que quem tá lá é ruim, porque se eu não tô, quem tá é ruim, porque eu sou bom, afinal de contas. Então, se eu não tô, vocês são ruins, sabe? Essa coisa assim, que por um detalhe do destino, se de repente a Rick Dalton tivesse ido bem e tivesse ganhado confiança, ido pra Itália e tivesse naquela noite voltado, dado um esporro neles, aquilo que ele ensinou pros caras de absurdo tivesse reverberado de um jeito diferente e eles tivessem mudado de ideia e ao invés de atacar a casa da Sharon Tate, atacar a casa do Rick Dalton, talvez as coisas fossem diferentes. Mas tem a coisa da aproximação dele, né? Porque esse filme tem tudo isso que a gente tá falando aqui, mas quando a gente conhece a história, ele ganha mais essa outra camada de que uma coisa quase meio que terror. Quando a Sharon tem uma cena que ela tá lá, eu acho que ela não tá fazendo nada específico, ela tá só sendo a Sharon Tate lá com os amigos, e aí é a cena que o Cliff tá no telhado, mexendo a antena lá, não sei o quê, e aí o Charles Manson chega pra procurar esse produtor, porque ele tinha combinado com ele nesse rolê aí que ele não gostou das músicas, de ir lá no rancho pra poder fazer uma audição completa. Só que o cara deu bolo no Charles Manson, e isso fazia até o Charles Manson perder um pouco de moral, ser visto como vulnerável pelos caras, tá ligado? Então você vê o Charles Manson se aproximando, você sabe o que aconteceu de verdade, você fica nessa, caralho, mano, tá chegando, uma coisa até meio Oppenheimer, da desgraça que a gente sabe que vai acontecer, né? Só que o Tarantino vai lá e muda o final.